foi uma situação bem, num primeiro momento, né, todo mundo muito apreensivo. Eu tenho uma história bem interessante, né? No dia 23 de janeiro de 2020, eu estava chegando ao hospital Felício Roxo, onde eu trabalho, e uma das enfermeiras do controle de infecção hospitalar me ligou, me falando que havia um jovem lá no pronto-socorro com quadro de febre, dor no corpo, e que ele havia chegado recentemente de uma cidade na China, a tal cidade de Wuhan, que parecia que estava tendo algum problema. E naquele momento não tinham nem 1.000 mortes ainda documentadas, né, pela China. Tinha os primeiros casos documentados na Coreia do Sul. Eu já sabia, né, do que estava acontecendo, já tinham alertas internacionais sobre a situação. E então né, claro que gelei, né, fiquei assim super, né, assustado e vamos lá ver o que está acontecendo. Ele já estava isolado, né, já estava num consultório separado, fechado. Então fui me paramentar todo e fui lá conhecer esse paciente. Ele era, né, um jovem mesmo, 20 e poucos anos, aqui de Belo Horizonte, estava fazendo um estágio em Wuhan, tinha ficado lá por mais de 3 meses e tinha chegado há 5 dias. Ele estava com um quadro, uma gastroenterite, bem típica, assim, mas tinha febre, tinha dor no corpo e não tinha nenhum sintoma respiratório. Então eu fiz contato com a Secretaria de Saúde, né, com a Vigilância Epidemiológica, né, informei o que estava acontecendo e aguardei por orientações. E naquele momento a gente pôde, né, não eram sintomas compatíveis com a Covid, com o que a gente conhecia naquela época. E esse paciente, então, foi liberado para casa, não tinha nenhum sinal de gravidade, e eu mantive contato com ele, e 2 dias depois ele estava absolutamente curado, não tinha mais nenhum problema. Mas aquilo acendeu o farol vermelho para a gente, né? Assim, é evidente que uma situação com o mundo globalizado de hoje, né? Alguém que pode sair de uma cidade onde tem um surto de uma doença nova, ele pode bater lá no seu pronto-socorro no dia seguinte. E então nós montamos o nosso comitê de crise nos dias que se seguiram. Então, a gente, 20 e poucos de janeiro, a gente teve a nossa primeira reunião de comitê de crise e tentando ali já fazer algumas previsões de compra de insumo, né, de luvas, capotes, máscaras, imaginando que aquilo poderia realmente se espalhar. E a gente, quando a coisa começou a acontecer, né, meados de março, final de março principalmente, e a corrida por insumos aconteceu de verdade, a gente foi perceber que a gente, mesmo tendo feito previsão, comprado algumas coisas com antecedência, a gente tinha, para a forma como a coisa se desenrolou, a gente tinha insumo para 2 dias, né, 3 dias de atenção, né, de setores destinados à atenção de Covid. Então, muito além do que a gente havia previsto, foi a real necessidade do que aconteceu. Desde então, a gente vem se reunindo regularmente, né? Hoje em dia a gente se reúne a cada 15 dias, esse comitê de crise, mas por muito tempo foi 2 vezes por semana, até diariamente, logo no início da crise, né? Primeiro semestre de 2020. E foi assim, tem sido ainda uma experiência, né, de muito crescimento, aprendizado, né, de trabalho em equipe, de certa forma, de humildade, né? A gente tem que rever orientações, rever protocolos continuamente, né? O que a ciência evoluiu nesse tempo de conhecimento, de entendimento de como é que as coisas funcionam, é uma enormidade. Então, a gente tem que estar se atualizando e trazendo essa atualização para a assistência, que é o que a gente tem tentado fazer. Então, por exemplo, a máscara. Eu falei em público mais de uma vez sobre a não necessidade do uso de máscaras, porque a gente não tinha evidência suficiente para que justificasse o uso de máscara na comunidade por pessoas sem sintomas.
E isso caiu logo no início, né? A gente realmente era uma recomendação formal da OMS, do CDC americano, do Ministério da Saúde, e de repente a gente foi entendendo que não era bem assim, que a gente deveria seguir, né, o caminho dos países da Ásia e usar sim a máscara na comunidade, e prontamente a gente tem que mudar o discurso, mudar a forma de orientação, entender que, né, ter essa humildade de que a gente precisa atualizar e adequar, né, nesse aprendizado. Transmissão, né, a gente fez muito no início, havia uma expectativa muito grande, uma ansiedade enorme para começar os atendimentos, né? Então, qual a melhor paramentação, se precisavam daquelas roupas, né, tipo astronauta, em que você tem todo mundo encapotado da cabeça aos pés, a gente vendo, né, as imagens do mundo afora, da China, da Itália, né, aqueles CTIs com as pessoas totalmente paramentadas, totalmente fechadas, e isso dificilmente seria adaptado aqui para a nossa realidade por dificuldade de conseguir insumos. A gente não conseguia capote simples, né? As máscaras aumentaram 10 vezes o valor, né, de mercado, pelo menos, e quando se conseguia comprar máscara, tanto máscara N95 quanto máscara cirúrgica. Então a gente foi tentando se adaptar, entender o que era de fato verdade, o que tinha de evidência que justificasse esse tipo de protocolo, e fomos nos organizando. Com o tempo foi ficando mais claro que né, o padrão de transmissão é realmente respiratório, e que essa transmissão por contato ele é muito menos importante, né? Então, hoje em dia, isso demorou bastante ainda para diminuir um pouco tanta formalização no cuidado, né, da higiene de superfície, de objetos, e que isso tem um papel menor na possibilidade de transmissão. Então, são coisas, são bons exemplos. A própria condição de testagem, né? A gente começou fazendo testes né, de PCR para as pessoas, para colocar, né, em precaução, para entender, né, para dar o diagnóstico da doença. E na primeira, né, no primeiro ano, vamos dizer assim, até os primeiros 6 meses, nós fazíamos testes para, né, o PCR, para tirar as pessoas da precaução, né, entendendo que as pessoas que tivessem o PCR ainda positivo poderiam trazer risco de transmissão da doença. E isso já caiu por terra, né? A gente, com o tempo, a gente foi aprendendo que o PCR continuava positivo por muito tempo, mesmo as pessoas tendo melhorado da doença, e que esse PCR positivo não era sinal de que a pessoa ainda era transmissora do vírus. Então, essa recomendação, por exemplo, de repetir o exame com a pessoa depois de melhorada, isso também deixou de acontecer. Já tem aí mais de um ano que a gente deixou de recomendar a realização do teste para tirar uma pessoa de precaução, de isolamento ou de quarentena, né, para Covid. São alguns exemplos bem práticos assim de como que desse aprendizado foi se dando e foi mudando a forma de encarar a doença. Em relação aos grupos de risco, algumas coisas mudaram, mas não foram muitas, né? As avaliações já que vieram, a primeira leva de publicações, né, sobre perfil de pacientes que adoeciam com gravidade, né, e aí estimando os grupos de risco, todas vieram da China e depois, né, posteriormente da Europa, e eles já mostravam então que os idosos eram o grupo mais importante, né, nesse cenário, e os portadores de comorbidade, principalmente comorbidades, né, cardíacas e hipertensão, sempre destacada como algo relevante, as doenças pulmonares, mas alguma atualização aconteceu. Então, tem coisas, por exemplo, as gestantes, né, as grávidas. As grávidas, por um bom tempo, foram encaradas como um perfil que não tinha maior gravidade,
né, não tinham maior risco de adoecer com gravidade, então não eram encarados como um grupo de risco relevante na COVID, ao contrário do que é em outras doenças respiratórias, como a influenza, né? A influenza, desde a pandemia de H1N1, a gente encara as grávidas sempre como um grupo de maior risco de adoecer com gravidade. Na COVID, no início, não parecia ser dessa forma, e com a evolução do tempo e do aprendizado, do entendimento da predoença, e mais publicações mostrando esse perfil de doentes de maior risco, as grávidas foram incluídas, né? Então, hoje, gestantes e puérperas, né, mulheres que tiveram criança recentemente, elas são incluídas, são priorizadas para vacinação, como estão sendo aqui na nossa realidade, porque elas têm, de fato, maior risco de adoecer com gravidade. E agora a gente vai vendo outros desdobramentos, né? Pessoas que fazem cirurgias grandes, podem adoecer, podem ter, né, pessoas que fazem cirurgia em vigência de Covid, às vezes sem saber que já estão com Covid e são submetidos a uma cirurgia grande. Recentemente a gente estava discutindo esse aspecto. E elas têm uma mortalidade muito maior do que a população que não tem Covid submetida à mesma cirurgia. Então, será que faz sentido a gente testar essas pessoas antes de grandes cirurgias para garantir que elas não estão doentes naquele momento e ainda assintomáticas? Provavelmente esse é o melhor caminho. Então, esse tipo de conhecimento vem sendo construído. Do âmbito federal, a gente percebe que as coisas poderiam ter sido melhores, né, no sentido de um discurso unificado, mais de construção de laços, de colaboração em âmbito nacional, acho que fariam muito a diferença, e o que a gente viu não foi isso, né, foi um discurso complexo, truncado, cheio de idas e vindas, na maioria das vezes dando uma dimensão para a pandemia que não é o que deveria ser dado, e não é à toa que nós estamos aí em vias de ser o país com mais mortes no mundo, né? Muito em breve passaremos nos Estados Unidos e seremos o país com mais mortes no mundo. Eu acho que isso é reflexo de uma política federal que foi complicada e que não foi bem sucedida, né? Por mais que tente se vender que a história de que nós estamos aplicando muita vacina, e estamos mesmo aplicando muita vacina nesse momento, mas a gente fez uma série de movimentos que foram errados, no meu entender, e que eu acho que agravaram o problema. Do ponto de vista estadual e municipal, eu acho que a gente teve mais acertos, muito mais acertos do que erros. Acho que a estratégia foi conduzida com muita seriedade aqui no estado e em Belo Horizonte. Enfim, com rigor no sentido de classificação, de entendimento dos dados, de transparência, né, de certa forma, nos dados, de estabelecer uma rede de diagnóstico bastante relevante aí no estado todo. A gente é um estado muito grande, com muitos municípios, né? Então, fazer com que viabilizar esse tipo de apoio não é simples. Claro que a gente poderia ter estrutura melhor, né? Isso não se constrói de um dia para o outro, né? No sentido, por exemplo, de análise de variantes, né? Desse tipo de entendimento, mas do ponto de vista de orientações, da própria classificação das ondas e de restrições, eu acho que o governo estadual foi bem sucedido, assim, e teve muito mais acertos do que erros. E do ponto de vista municipal, eu também acho que a gente foi bastante rigoroso, né, boa parte do tempo, e tivemos sucesso, né? Acho que a gente conseguiu também acertar muito mais do que errar, e fazer com que tivéssemos menos mortes, né, do que a maior parte das outras capitais e com grande população. Não é à toa, né, que a gente tem uma rede de saúde bastante consolidada, tanto pública quanto privada, né, na região metropolitana, e vários movimentos aí de atendimento online, precoce, né, desafogar os prontos-socorros,
Isso tudo, com certeza, teve um impacto positivo. Bem, a pergunta da vez, né, já tem algum tempo aí que ela voltou né, a ser colocada como muito significativa, e eu particularmente fico muito interessado nessa história, é de fato a origem do vírus, né, se é uma origem, se a transmissão do coronavírus começou, do SARS-CoV-2 começou de origem natural, no sentido de uma transmissão de um hospedeiro animal para o humano, ou se houve realmente um vazamento de laboratório, né, no laboratório de pesquisa. Assim, acho que fazendo coro com todo mundo aí, até com a OMS nesse momento, não há evidências que concluam nem para um lado nem para o outro. Eu não acredito em teorias de conspiração, de que isso foi deliberadamente colocado à solta, não acho que seja por aí, mas que a possibilidade de um vazamento, acho que tem que ser considerada. Eu acredito que isso tem que ser investigado a fundo para ter essa resposta. A gente ainda precisa de respostas em relação ao tratamento eficaz, né? Assim, a gente tem aí uma série de tratamentos possíveis sendo aprovados fora do Brasil para fases iniciais, basicamente os anticorpos, né? Anticorpos monoclonais, são muito caros, ainda são pouco acessíveis, o resultado ainda não é um resultado assim que mude, né, completamente a história da doença, né? Então a gente tem uma chance de ajuda, mas não é um remédio milagroso. E, enfim, como que a gente, assim, aí a outra pergunta, né? Acho que para mim a pergunta definitiva, até quando que nós vamos precisar viver desse jeito que nós estamos vivendo, com o uso de máscara, distanciamento? Essa começa a ser respondida agora, de forma mais recente. A gente começou a ter agora publicações mostrando redução de transmissão relevante em comunidades com alta taxa de vacinação, principalmente com as vacinas à base de RNA, né, por exemplo, a vacina da Pfizer. Então, acho que essa pergunta que todo mundo quer uma resposta logo, né? Quando é que a gente vai poder sair dessa? Bem, eu acho que a gente aprendeu uma série de coisas. Uma das grandes lições é o valor desse novo tipo, dessa nova plataforma de vacinas, que são as vacinas de RNA. Acho que isso é um divisor de águas aí para a ciência. Essas plataformas podem fazer com que a gente consiga novas vacinas, atualizações de vacinas de forma efetiva e segura. Só para trazer a minha história do início da entrevista, eu fui vacinado exatamente um ano depois daquele atendimento do menino suspeito vindo de Wuhan. Eu fui vacinado no dia 20, a minha primeira dose de vacina foi no dia 22 de janeiro, exatamente 365 dias depois. Então, isso foi um grande avanço, a gente imaginar que uma doença nova, no qual a gente consiga ter uma vacina em um ano sendo aplicada no mundo inteiro, né, assim, em vários países do mundo, sem dúvida um grande avanço da ciência. Isso fica de aprendizado, não tem dúvida. Eu acho que uma série de possíveis tratamentos, né, evoluíram, né, tratamentos antivirais, testagem de antivirais novos e as próprias pesquisas com soro de pacientes convalescentes, né, de quem já teve doença, esses anticorpos monoclonais, tudo isso são coisas que a gente traz novas técnicas que podem ser usadas posteriormente. Acho que o aprendizado também em relação ao ceticismo científico precisa ser incorporado cada vez mais, né, pelo público, pela imprensa, a gente entender que não é porque um pesquisador francês testou uma droga antiparasitária em células de rato e eliminou o vírus, que isso vai se tornar uma panaceia
e que a gente deveria usar isso imediatamente. As coisas não funcionam assim em ciência e as pessoas precisam entender isso. E eu acredito muito também na questão da testagem, né, assim, não há dúvida como que a tecnologia da biologia molecular foi trazida para o dia a dia das pessoas, né, a gente, PCR, que é uma técnica, né, de certa forma, bastante avançada em diagnóstico, ele era algo que a gente normalmente tido como pouco acessível, e hoje é o padrão ouro, todo mundo conhece, faz, é o teste para ser feito para o diagnóstico da Covid, e com certeza isso vai ser usado, ele já é usado para outras doenças e vai ser cada vez mais utilizado para outras doenças graves, como meningite, pneumonia, sepse. Existe um campo enorme de possíveis utilizações dessas técnicas diagnósticas e que eu acho que vão ficar para a posteridade, né?